Em nossa aula de hoje, nós vamos fazer deliciosos salgados de sabores variados usando apenas uma massa. E essa massa é super fofinha, deliciosa e desmancha na boca. O salgado fica irresistível e você pode fazer tanto para casa como para vender. Não perca então nenhum momento desse vídeo, porque ele está cheio de dicas para você fazer o melhor salgado da vida. Olha isto aqui, fofura! Então aproveita e vem comigo aprender. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos, doces e salgados. E se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não se inscreveu, inscreva-se. Aproveita e deixa aquele joinha para estar fortalecendo o canal e também compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E agora sim, gente, vamos lá para nossa receitinha? Vamos então começar a preparar a massa dos nossos salgados. Aqui eu tenho 300 ml de leite morno. Não pode ser muito quente para não prejudicar a ação do fermento. E vou acrescentar também 300 ml de água morna. Aqui eu estou misturando o leite com a água para que a massa fique mais macia. Acrescento 180 ml de óleo em temperatura ambiente, 4 colheres de sopa de açúcar. Eu não estou colocando as colheres muito cheias. E para você que gosta da receita em peso, na descrição do vídeo eu vou deixar tudo anotado em gramas. Aqui eu tenho 1 colher de sopa de sal, a minha colher é rasa. E vou acrescentar 2 sachês de fermento seco biológico. Aqui eu estou usando 2 marcas diferentes, porque são as que eu tenho em casa. Você pode usar a marca de sua preferência. Só observe se o seu fermento está na validade para não perder a massa. Aqui eu vou misturar e vou começar a colocar a farinha de trigo. Para esta quantidade de ingredientes, nós vamos usar aproximadamente 1 kg de farinha. Eu coloquei aqui uma quantidade aproximada de meio quilo, vou mexer aqui com a colher e vou acrescentando mais farinha aos poucos. A quantidade de farinha é aproximada, porque depende da farinha, tem algumas que absorvem mais líquido e outras menos. Então é importante ir colocando aos poucos para que depois a massa não fique dura. Enquanto eu consigo mexer aqui com a colher, eu vou usando ela. Daqui a pouquinho eu já vou ter que colocar a mão na massa. E agora eu já vou começar então a misturar com as mãos. A minha massa ainda está grudando, então eu vou colocar mais um pouquinho de farinha. Aqui eu coloquei a última quantidade para completar 1 kg de farinha. E aqui eu percebo que a minha massa já está no ponto. Olha como ela já não gruda mais na mão. Está bem macia e é este ponto que eu gosto de trabalhar com a massa. Você vai perceber que ela não pega mais na mão, mas está bem molinha. E agora eu vou sovar a minha massa aqui, então, por aproximadamente uns 5 até 7 minutinhos. Sovei então ela aqui por esse período e eu percebo que a minha massa, conforme eu sovo, ela vai ficando um pouquinho pegajosa. Volta a querer grudar um pouquinho aqui nas minhas mãos. Mas eu não coloquei mais farinha. Eu vou deixar assim, que é para ficar bem macio os meus salgados. Agora, então, eu vou deixar a minha massa aqui descansando até ela dobrar de volume. Estou cobrindo aqui com um pano. E esse período em que a massa vai descansar para dobrar de volume, não tem um tempo exato, porque vai depender muito da temperatura ambiente, do local onde você está fazendo a sua receita. Então, você vai ficar observando. Quando você ver que ela já dobrou o tamanho,
Aí é hora então de nós voltarmos a trabalhar a massa. Vou começar preparando o recheio de carne moída. O recheio tradicional de carne para esfirras é feito com a carne moída crua. Aqui eu tenho uma carne moída magra, tem pouca gordura. Isso é importante porque quando a carne moída vai ao forno, mesmo dentro da esfirra, ela vai ser cozida e se tiver muita gordura, acaba diminuindo a quantidade. Então a esfirra vai ficar com pouco recheio e também a gordura acaba saindo de dentro da esfirra e deixando a massa engordurada. Aqui eu tenho 500 gramas de carne moída e eu coloquei sal e pimenta a gosto. Vou colocar 2 tomates maduros cortados em cubinhos e eu não retirei as sementes. Adiciono também uma cebola grande cortada em cubos e suco de limão. Aqui eu estou usando limão Tahiti e precisamos colocar uma quantidade boa de suco de limão. Para essa quantidade de carne eu costumo colocar o suco de 2 limões. Agora eu vou mexer bem e vou deixar reservado. Este é o recheio tradicional da esfirra de carne. Não vai aqui outros temperos, a não ser que você queira colocar aqui algum tempero que você goste. A pimenta que eu usei aqui é uma pimenta do reino. Se você tiver aí acesso à pimenta síria, pode colocar que vai ficar muito bom. Estou começando aqui pelo recheio de carne, porque ele tem que ficar descansando. Então agora aqui eu vou fechar a minha tigelinha e vou levar à geladeira. Eu deixo lá descansando um bom tempinho. Isso vai fazer com que o limão tempere bem a carne. Ela vai inclusive mudar de cor, vai ficar com uma cor um pouquinho mais marrom. E enquanto isso acontece também, a carne e os temperos vão liberar bastante caldo. Então nós depois vamos escorrer a carne moída antes de usar. Enquanto a massa cresce, eu vou pegar aqui a carne moída que eu deixei descansando. Olha aqui, gente, quanto caldo se formou. E vou passar por uma peneira. Eu vou apertando para tirar todo o excesso de caldo, porque eu preciso desta carne moída bem sequinha. Faça assim então com toda a carne moída e depois que você ver que não está mais saindo esse caldinho, é só reservar. Se você preferir fazer a carne moída refogada para rechear a esfirra, também pode, mas com a carne assim crua, fica muito mais saborosa, a esfirra fica mais úmida e é o recheio tradicional. Agora vamos preparar o recheio de frango. Eu peguei 500 gramas de filé de frango cru, coloquei na panela com um fiozinho de azeite, cebola e alho picadinho e uma colherzinha de chá bem rasa de colorau. Dei uma refogada, coloquei água e deixei cozinhar até ficar bem molinho. Depois eu desfiei e agora vamos preparar o recheio. Aqui na panela eu coloquei uma colher de sopa de azeite, 2 colheres de sopa de cebola picadinha e um dentinho de alho amassado. Vou refogar. Assim que estiver refogado, eu acrescento uma colher de sopa de farinha de trigo. Vou mexer. E acrescento 120 ml de água. Agora é só mexer. Agora eu vou desligar. Acrescento aqui nesse creme o frango desfiado. Vamos misturar bem para envolver. Olha como fica bonito, fica bem cremoso. Agora eu vou experimentar para ver se precisa acertar o sal e a pimenta. Já coloquei aqui então um pouquinho de sal, de pimenta, ficou ótimo. E para finalizar eu vou colocar salsinha. Coloque a salsinha sempre com o fogo desligado, que é para ela se manter bem verdinha. Vai dar um aspecto bem fresquinho no recheio. Deixei a massa aqui então por aproximadamente 50 minutos. Super cresceu e está bem macia. Agora eu vou apertar para retirar todo o ar da massa. E vou fazer porções aqui de massa no tamanho que eu quero fazer os meus salgados. Se eu quiser fazer, por exemplo, um salgado no tamanho desses salgados de lanchonete, eu vou separar aqui 90 gramas de massa. Estou pesando aqui para vocês verem 90 gramas. Se você então for fazer salgado nesse tamanho, com essa quantidade de massa, você vai conseguir fazer 21 salgados. Porque aqui nós temos no total
1,9 kg de massa. E assim que eu boleio, eu vou colocando todas as porções aqui em uma bandeja para facilitar na hora de modelar os salgados. Terminei de bolear a minha massa, que me renderam então 21 unidades de 90 gramas. E sobrou aqui esse pedacinho com 45 gramas. Com esta massa, você pode fazer também mini salgados, inclusive para vender aí para festas. Geralmente, quem faz salgados para festas, divide a massa em porções de 25 ou 30 gramas. Agora, então, eu vou modelar os meus salgados. Não preciso esperar crescer novamente. Vou colocar um pouquinho de farinha aqui na bancada, para a massa não grudar, e vou abrir. Eu vou começar modelando um hamburgão. Abro a massa aqui com um rolo. Coloco aqui a mussarela, eu coloco meia fatia e a minha fatia não está tão fininha. Agora eu venho aqui com o meu hambúrguer, ele está bem gelado, porém não está congelado. Se você deixar o hambúrguer congelado, pode ser que quando for ao forno, ele não fique bem assadinho. Então deixe descongelar para poder usar. E nós usamos ele assim cru, porque quando for ao forno, ele vai assar e vai ficar no ponto correto. Agora eu pego aqui a massa e venho fechando em cima do hambúrguer. Vai apertando. Essa massa é bem maleável, fica fácil de fazer esse trabalho. Aperta bem para unir aqui as pontinhas. E aqui o hamburgão já está modelado. Se você quiser colocar também outros ingredientes junto com a carne de hambúrguer, por exemplo, presunto, rodelinhas de cebola, requeijão, também pode. Aqui eu estou dando uma sugestão. Aqui na forma eu polvilhei só um pouquinho de farinha de trigo e já vou colocar aqui o meu salgado. E vou continuar modelando os outros. Aqui eu modelei então alguns hamburgões e eu vou pincelar com gema. Para assar os salgados, eu gosto de colocar em forno pré-aquecido. E eu uso aqui no meu forno, que é um forno de fogão comum, a gás, a temperatura de 220 graus. E aqui por cima do hamburgão, eu vou polvilhar um pouquinho de queijo parmesão ralado. Você pode fazer assim como eu, que terminei de encher esta assadeira e já vou levar ao forno, ou pode modelar todos os salgados primeiro. Agora eu vou fazer aqui com vocês o enrolado de salsichas. Então eu pego a minha massa e vou abrir assim, esticando, para que ela fique num formato mais oval. E agora eu coloco aqui uma fatia de presunto, uma fatia de mussarela, pego a salsicha, corto ao meio e vou colocar aqui também. Agora eu dobro esta parte e dobro aqui novamente. E aqui eu já tenho o meu enrolado de salsichas. Aqui também eu já terminei de modelar alguns enroladinhos de salsicha e vou pincelar. Agora eu vou modelar aqui esfirras de carne. Esta massa dá para fazer esfirra aberta também, iguais aquelas do Habib's. É só você vir apertando aqui a massa e vai fazendo essa borda mais alta. Aqui no centro você vai colocar o recheio e já vai levar para assar. Esse tipo de esfirra não precisa de passar as gemas. Porém, hoje aqui eu não vou fazer a esfirra aberta, apenas a fechada. Então, eu vou abrir aqui a minha massa, neste formato mesmo de círculo. Aqui eu já estou então com a carne moída bem escorrida. Para esse tamanho de esfirra, eu gosto de colocar 1,5 colher de sopa, assim bem cheinha. E se você não sabe fechar a esfirra, você vai pegar aqui, olha, mais ou menos no meio do círculo e vai unir aqui as pontas. Olha como fica. Agora, esta parte aqui, você vai puxar e prender aqui no meio também. E vem apertando aqui a massa, puxando para as extremidades, fazendo aqui 2 biquinhos. E esta outra parte, você vai apenas juntar.
Vai unir assim, bem fechadinho. Olha como fica bonita a esfirra. Você pode levar para assar tanto com ela assim para cima, a emenda para cima, ou para baixo. Modelei então as esfirras de carne e já passei aqui a gema. E agora nós vamos fazer as trouxinhas de frango. Vou abrir também no mesmo formato de círculo. Coloco aqui um pedacinho de mussarela. E vou colocar agora uma boa quantidade do nosso recheio de frango desfiado. E para fechar aqui a minha trouxinha, é bem parecido com a maneira que nós fizemos as esfirras. Eu vou pegar aqui no círculo, encosto aqui as duas pontas. E agora eu pego essas outras duas pontas e também vou juntar aqui. E essas partes que ficam abertas, é só vir juntando agora e apertando com os dedos. E aqui nós já temos a trouxinha de frango. Aperta bem, tá? Para não abrir no forno. Para pincelar todos os salgados, eu utilizei aqui 2 gemas. E vou polvilhar um pouquinho de gergelim. E vou levar ao forno. Olha que maravilha, nosso hamburgão depois de assado. Fica com a massa super fofinha, a carne assada e o queijo bem derretidinho. É só colocar aqui o molho de sua preferência e se deliciar. E olha que lindeza os nossos enroladinhos de salsicha. Eles ficam perfeitos. Olha que bonito. Massa super fofinha e muito bem recheado. Olha a massa. Olha o resultado das nossas trouxinhas de frango. Maravilhosas. Fica essa perfeição. Olha que maravilha. Show! E aqui estão as nossas esfirras de carne. Muito lindas também. E aqui está o resultado da nossa esfirra de carne. Linda e muito gostosa. Olha essa massa. Quanto à validade dos nossos salgados, eles são feitos para consumo no próprio dia. Você pode deixá-los em temperatura ambiente ou em estufas, se for para vender. Lembrando que a estufa, ela aquece. E sendo assim, todo salgado com massa fermentada, a tendência dele é ir ficando sequinho. Então, se for para vender e o seu salgado estiver dentro da estufa, tenha atenção para esse detalhe. Todos os salgados que eu fiz aqui com esses recheios podem ser conservados em geladeira por 2 dias. Eles também podem ser congelados depois de assado. Você coloca um longe do outro em uma forma, leva ao freezer e espera congelar. Assim que estiver congelado, ele vai ter ficado duro. Você vai pegar os salgados, colocar em saquinhos plásticos, retirar todo o ar e congelar por até 15 dias. Façam essa massa que vocês não vão se arrepender. É maravilhosa. E eu vou encerrando este vídeo por aqui, agradecendo de coração a companhia de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!